comigo a Bíblia. Deus ainda tem uma palavra para você. Livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, diz a palavra do Senhor: Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Oh, glória a Deus. Amados, nós iniciamos uma reflexão aqui acerca da fé, da verdadeira fé. A fé pode ser inexistente, diz o Nécio. Não há Deus, ainda que o coração que bate no peito diga o contrário, ainda que uma só proteína do seu sangue declare o contrário, ainda que o mar, quando as ondas arrebentam na praia, declare o contrário, ainda que quando o sol ao levantar de manhã declare a glória de Deus, e um dia declare ao outro dia que há um Deus criador de todas as coisas, criador do céu e da terra, sustentador da vida. Mas há aqueles que têm fé, mas têm a fé errada, creem não no Criador, mas creem na criatura. Há outros que creem, mas creem naquilo que não pode salvar, creem no ídolo, e o ídolo em si não é nada. Não pode andar, diz o salmista. Tem olho, não pode ver. Tem ouvido, mas não pode ouvir. Tem até boca, mas não pode falar. Iguais a eles, diz o salmista, são os que fazem, são os que os fabricam, os que confiam neles. Eles nada são. Mas por trás dos ídolos estão os demônios. Esses querem ser adorados. Satanás sempre quis ser adorado, ele ainda quer ser adorado. Ele chegou a propor ao Senhor Jesus: olha o mundo, olha os reinos da terra, eu vou te dar tudo isso. Satanás é assim, ele quer dar o que não é dele. Eu vou te dar tudo isso, se prostrado me adorares. E Jesus olhou para ele e disse: vai embora, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorarás. Assim está escrito. A fé, a verdadeira fé, ela é depositada não no homem, não na criatura, não em seres espirituais, mas unicamente em Deus. O relato de Naamã acerca do que acontece com a história de Naamã é uma questão também de fé. E eu quero te dizer que a verdadeira fé, ela é simples. A verdadeira fé, ela não necessita de grandes gestos. A falta de fé leva as pessoas sim a fazerem grandes gestos. Há pessoas que fazem grandes gestos pela sua pouca fé, pela sua falta de fé. Há pessoas que se dispõem a andar de joelhos muita distância. Há outros que se propõem a subir escadarias de joelhos, até se maltratar. Há outros que se chicoteiam. Antigamente, pessoas ficavam em celas, presas no escuro, a pão e água, para alcançar alguma coisa de Deus. Há outros que estavam dispostos a fazer grandes sacrifícios para obter alguma coisa da parte de Deus. Mas a verdadeira fé, ela não precisa dessas coisas. Se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Vamos à história de Naamã. Naamã, ele era alguém de muita honra. Ele tinha uma função de muita relevância. Ele comandava os exércitos assírios. A Assíria, ela chegou a tal relevância como nação, que ela chegou a dominar as nações à sua volta, em derredor. Os assírios eram conhecidos pela sua tenacidade, pela violência com que eles guerreavam. Eles eram capazes de trucidar os adversários.
A história conta que eles conseguiam amarrar um adversário entre um cavalo e outro, e mandavam os cavalos irem em direções opostas e rasgavam o adversário ao meio. Eles eram um povo muito sanguinário realmente, e aquela nação, ela veio a dominar muitas nações em volta, inclusive porque o povo do Senhor havia se afastado do Senhor. Eles haviam inclusive oprimido Israel. Em uma dessas guerras, nas quais a Síria foi vitoriosa, a Bíblia declara aqui em 2 Reis, no capítulo 5, que no versículo 2 diz: numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Aquela menina inocente, aquela menina que era do povo da aliança, ela foi levada presa, ela foi levada para ser serva, foi levada cativa. Mas ainda que ela tenha sido levada cativa, ainda que ela tivesse sido levada para ser serva, para ser uma escrava, aquela menina, ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E ainda que o coração de Israel estivesse dividido com falsas adorações e com a fé equivocada, aquela menina, ela conhecia o poder do verdadeiro Deus. E aonde aquela menina chegasse, chegava a presença de Deus com ela, porque ela levava com ela a fé no verdadeiro Deus. E ao chegar na Síria, estando na casa de Naamã, aquela menina observou que, apesar daquela casa ser muito rica, apesar de viver numa casa que tinha muitos outros servos, muito luxo, apesar da esposa de Naamã se vestir com o melhor que havia na terra, apesar de Naamã ter vestes muito boas, muito bonitas, apesar dele ser um homem muito honrado, dele ter muito poder, naquela casa não havia alegria, naquela casa não havia paz. O dono daquela casa, quando sentava para comer, ainda que se colocasse na mesa as melhores iguarias, ele olhava e ele não tinha prazer naquela comida. O vinho que lhe era servido era o melhor vinho, mas ele não tinha prazer naquela bebida. A sua alma vivia em angústia, a sua casa vivia em tristeza, porque Naamã, apesar de toda a glória que ele tinha como general, como militar, ele tinha um problema que os deuses da Síria não podiam resolver. Os deuses, os Baals da Síria não podiam solucionar. Os ídolos a quem a Síria servia e adoravam, nada podiam fazer por ele. Mais ainda, a medicina da sua época, os melhores médicos da época, os melhores tratamentos da época, nada podia fazer para resolver o problema que ele tinha. Naamã tinha uma terrível doença na pele. Naamã sofria de lepra, e a lepra é uma doença que angustia, é uma doença que isola socialmente, porque ela é contagiosa. Naamã, ele vivia numa situação complicada, embora ele não tivesse sido separado do convívio com a sociedade pelo alto grau que ele ocupava dentro da Síria, pela muita honra que ele tinha dentro da Síria. A verdade é que ficar perto de Naamã podia ser uma sentença de morte, e ele se sentia humilhado, ele precisava esconder as manchas, ele precisava esconder a sua doença. E aquele homem, com tanta prata, com tanto ouro, tendo conquistado tantos tesouros, nada daquela riqueza podia resolver o seu problema. Aí ele vivia angustiado. E aquela menina, aquela serva, aquela garota que veio da terra de Israel, aquela menina que conhecia o verdadeiro Deus, o Deus da aliança, estando naquela casa, mesmo sendo serva, aquela menina tinha alegria, aquela menina tinha felicidade no coração, porque aquela menina, ela desfrutava de uma comunhão tremenda com Deus, e ela dava
testemunho do Senhor naquela casa. Ela dava testemunho do Senhor entre os servos daquela casa. E tendo oportunidade, ela chegou para a sua senhora e disse: olha, quem dera, como seria bom que Naamã, meu senhor, ele fosse para Israel, porque se ele fosse para Israel, ele chegaria diante do homem de Deus, o servo do Senhor, o profeta Eliseu, cujo nome de Eliseu significa o Senhor é salvação. O nome Naamã, veja que interessante, é homem agradável. Mas o Naamã, apesar de ter esse nome de homem agradável, ele não era agradável com aquele problema que ele carregava, com aquela situação que ele vivia em angústia. Não era agradável ficar perto dele. Mas aquela menina disse: olha, se ele fosse a Israel e ele fosse até o homem de Deus, o homem de Deus certamente clamaria ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Criador dos céus e da terra, aquele que abriu o mar vermelho e Israel passou a pé enxuto, aquele que quando Israel chegou nas águas de mar, as águas eram salobras, eram águas intragáveis, mas quando Moisés jogou um lenho, elas se tornaram doces, elas se tornaram potáveis. Quando Israel teve sede, Israel reclamou, mas Moisés clamou ao Deus Todo-Poderoso, e o Senhor mandou que ele tocasse da rocha com o cajado, e a rocha verteu águas vivas, águas doces, águas que dessedentaram a sede do povo. O Deus de Israel, que na travessia do deserto, durante 40 anos, ele proveu o seu povo, as vestes não se estragavam, os calçados não se perdiam, mas o povo era alimentado e cuidado pelo Senhor. De dia o sol não os fustigava, porque tinha uma coluna de nuvem que trazia sobre eles refrigério. À noite o frio do deserto não os oprimia, porque havia uma coluna de fogo que os aquecia. Eles não ficavam em escuridão, porque havia luz naquela coluna que iluminava todo o acampamento. E pela manhã, logo cedo, quando o orvalho vinha sobre o deserto, o orvalho era convertido em pão, em alimento, em maná, em pão do céu, e o povo se alimentava, e o povo vivia bem, e o povo vivia com saúde, porque a presença do Senhor traz cuidado, traz amparo, traz refrigério, traz saúde. Aquela menina falou do Deus de Israel, e quando a esposa de Naamã, que queria tanto ver o marido feliz, que queria tanto ver o marido curado, ela chega para o marido, ela conta para o marido, ela ouviu falar do Senhor, e o crê vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra, ela vai produzir a fé que você precisa nessa manhã. Aquela mulher creu na palavra daquela, era uma menina, mas ela não falava como menina, ela falava como alguém que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Aquela menina, mesmo sendo menina, ela conhecia o Deus eterno, e aquela mulher crendo falou para o marido, e ainda que fosse uma história, ainda que fosse uma palavra trazida por uma menina, falou ao coração de Naamã. A palavra penetrou o seu coração e ele creu, e crendo ele foi ao rei. Olha o que faz uma menina que resolve falar do Senhor. Olha o que faz a palavra na boca mesmo de uma criança que fala as verdades eternas do Senhor. É luz que brilha no meio das trevas, é esperança para aquele que está em desespero, é liberdade para o cativo. De modo que Naamã vai ao seu senhor, o rei da Síria, e lhe diz: rei, assim falou
a menina, oh glória. Mas é uma menina, mas ela falou a palavra de Deus. É uma menina, mas ela não falou do falso Deus, ela não falou do falso ídolo, ela não falou da falsa divindade, ela falou do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente fala do Deus Todo-Poderoso, esta palavra tem poder, ela não volta vazia. E o rei entendeu que aquela menina falava era digno de crédito, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo um rei idólatra. Ele reconheceu a luz que brilhava no meio das trevas, tomou de uma carta e mandou escrever ao rei de Israel, lhe dizendo: quando receberes esta carta, também estarás a receber Naamã, meu general, meu servo especial, que está doente, e você precisa providenciar para que ele seja curado. E Naamã partiu. E agora imagine o chefe, o comandante dos exércitos da Síria, indo com um grande pilotão agora para Israel. Ele não ia fazer a guerra, ele não ia saquear como dantes, ele não ia em busca de tesouros como dantes. Agora é o contrário, ele vai levando tesouros, ele vai carregado de ouro, ele vai carregado de prata, ele vai carregado de joias, ele vai carregado de uma quantidade tal que em dias de hoje dá muito mais de 1 milhão. Ele ia com muita riqueza em direção a Israel. Ele não vai tomar, ele está indo levar, porque quando Deus entra no contexto, quando Deus entra na história, não tem prejuízo, tem restituição. E agora, o adversário de Israel está indo para Jerusalém, e quando se apresenta ao rei e apresenta aquela carta, quando o rei de Israel lê aquela carta, ele se preocupa, ele olha para os seus conselheiros e diz: olha, o rei da Síria está procurando ocasião, está procurando subterfúgio para entrar em batalha comigo, porque quem sou eu para curar agora um leproso, um que homem nenhum pode curar, um que a medicina não pode curar, um que os deuses da Síria não puderam curar, uns que os médicos da Síria e nem de Israel podem curar, nem de nenhum lugar do mundo pode fazer nada por ele. E o rei se desespera e em angústia rasga as suas vestes, porque o rei de Israel não tinha solução para dar aquela causa, e se preocupava, porque ele imaginava: agora virá a guerra, agora Israel outra vez será assolado, agora haverá morte, agora as nossas colheitas nos serão tomadas, os nossos rebanhos nos serão levados, e outros serão levados cativos de Israel. O rei de Israel se preocupou, mas aquela notícia do que aconteceu em Jerusalém, do que aconteceu no palácio, vai chegar lá na casa de Eliseu em Ramá. E quando Eliseu, que estava em Ramá, ele ouviu a história, ele ficou sabendo o que acontecia no palácio real, ele mandou dizer ao rei: diga ao rei que não precisa ficar desesperado. Escuta a palavra do Senhor: não precisa ficar desesperado. Ah, mas a minha causa é impossível. Escuta a palavra: não precisa ficar mais desesperado. Diga ao rei que manda ele vir aqui, manda ele vir até a minha casa, manda ele vir até Ramá. E aquele general foi orientado a ir até onde estava Eliseu, e chegando ali até a casa de Eliseu, cujo nome significa o Senhor é salvação, aquele general chega à porta de Eliseu, aquele homem montado na sua montaria, acompanhado daquela guarda de honra, acompanhado de servos e de servas, com muita glória, mas glória humana. Ele vai chegando ali até a
casa de Eliseu. E ao chegar à casa de Eliseu, lhe sai o servo de Eliseu. E ao saber quem estava à porta, ao saber a causa, ao tomar a carta, ao levar a Eliseu, Eliseu vê, fica sabendo o que acontece. Eu não sei o que Eliseu fazia dentro da casa. Eu não sei se ele estava lendo a palavra. Eu não sei se ele estava orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Eu não sei se ele estava ocupado com alguma coisa na casa. Mas o fato é que quando Eliseu fica sabendo que o grande Naamã está à sua porta, ele manda um recado pelo servo. Olha como é a fé. Ele diz assim: manda dizer para ele que ele vá tomar banho. Eu acho que o servo de Eliseu o Geazi ficou confuso. Como é, profeta? Eu digo o que para o general da Síria, o comandante dos exércitos da Síria? Fala para ele que ele vá tomar banho. E Geazi, eu penso que meio sem jeito, sabe? Talvez com as pernas tremendo, vai lá fora. O profeta não saiu de dentro da casa e chega para o grande general e diz: general, o homem de Deus mandou o senhor tomar banho. Quando o general Naamã escuta aquilo, como é? Fazer o quê? Tomar banho. O homem de Deus mandou você tomar banho. E o general fica indignado. E eu penso que ele queria queimar a casa do profeta agora. Eu penso que ele teve vontade de arrasar com a Ramá inteira agora, porque ele se sentiu desonrado por aquela palavra que dizia: ele está mandando você tomar banho lá no Jordão. Ele não conseguia aceitar aquilo. E ele disse: mas eu pensava, olha o que é que a pequena fé pensa. Eu pensava que ele ia sair de dentro da casa, que ele viria até aqui, que ele faria algum gesto sobre o meu corpo, que ele, quem sabe, fizesse aqui alguma coisa, um cerimonial. Quem sabe, tem gente por aí que está andando em cima de corredor de sal, tem gente por aí que está colocando água em avião e trazendo lá de Israel para poder resolver alguma coisa. Tem gente por aí com práticas que são antibíblicas, usando rosa branca, rosa vermelha, sal grosso, arruda, tanta coisa que são heresias, nada tem a ver com a verdadeira fé. Aquele que não tem a verdadeira fé, de fato, ele se apega a coisas que ele pode ver, que ele pode tocar, que ele pode sentir. Outro dia eu observei que alguém estava em dado lugar com um TNT muito grande, assim, um tecido de TNT enorme, e as pessoas estavam segurando aquele tecido de TNT vermelho, e eles queriam receber alguma coisa, não sei se do tecido de TNT, mas o fato é que quem tem essa fé é equivocada, sabe? Precisa de um grande cerimonial, de um grande gesto. Quem sabe alguém fazer uma porta para ele passar pela porta, algo, mas a fé, a verdadeira fé, está em Hebreus, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a convicção daquilo que o olho não pode ver. Pela fé nós entendemos que aquilo que existe, aqui toca em você assim, ó, toca, sente o teu coração batendo aí, ó. Aquilo que existe, aquilo que você pode sentir, foi feito a partir da palavra de Deus, daquilo que você não pode ver. Quando nada existia, quando não havia sol, nem lua, nem estrelas, quando não havia nem comprimento, nem profundidade, nem altura, nem largura, a palavra diz: Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haeres. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele abriu a boca e disse: haja, e tudo foi se formando. E tudo, olha como Deus é simples. Haja, ele abre a boca e libera uma palavra, 2 sílabas: haja. Eu me lembro do carcereiro, do centurião, que chega para Jesus e diz: Senhor, não precisa ir até lá em casa,
não precisa entrar a minha casa não é digna de que o Senhor chegue até ela, mas manda uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo vai curar. Eu me lembro do oficial do rei que chega diante do Senhor Jesus e diz: Senhor, basta uma palavra, basta uma palavra. Eu me lembro da mulher cirofenícia que diz: Senhor, as migalhas, basta as migalhas. A mulher do fluxo de sangue que disse: se eu tocar no manto lá na orla, eu nem vou falar com ele, eu não vou me apresentar, porque aquela mulher tinha uma doença, não podia tocar em nada, tudo ficava impuro segundo a lei. Ela diz: eu vou por trás, escondidinha, mas eu toco na orla do manto dele. Eu não vou tocar nele, porque eu não posso tocar, mas eu vou tocar na orla, na franja assim do manto. Eu vou só roçar assim bem pouquinho. Eu sei que quando eu tocar, eu estou doente há 12 anos, eu já gastei tudo com a medicina, ninguém pôde fazer nada por mim, mas se eu tocar lá escondidinha, sem ninguém ver, mas se eu tocar, só triscar na franja do manto, eu serei curada. A verdadeira fé, ela não precisa de grande cerimonial. Se você crer, você verá a glória de Deus. Que bom que Naamã tinha servos fiéis. Que bom que Naamã tinha bons conselheiros. Porque os servos de Naamã, quando o viram desconcertado, quem sabe até envergonhado, porque a lepra exala um odor horrível. E quando o profeta disse: vai tomar banho, quem sabe ele não tomou aquilo por uma discriminação, por conta da sua condição. Mas os servos disseram: mas querido senhor Naamã, se ele te pedisse uma coisa difícil, se ele te pedisse para você dar quem sabe muitas voltas em volta de todo o território de Israel, você não daria? Se ele te pedisse para você ficar muitas semanas fazendo alguma coisa bem difícil, será que você não faria? Se ele te pedisse que você fizesse uma guerra, será que você não faria? Uma coisa muito difícil, ele dizia: realmente eu faria, estou disposto a fazer. Ele está te pedindo algo tão simples. Ele está te dizendo: vai até o Jordão, não está distante o Jordão, vai até o Jordão e te banha lá. Mergulha nas águas do Jordão, dá 7 mergulhos lá. E o número 7 fala que Deus estaria naquele negócio. O número 7 é o número de Deus, fala da presença de Deus. A fé, ela crê no verdadeiro Deus. Quando a fé, ela se alinha com o verdadeiro Deus, tem milagre de Deus acontecendo. E aquele homem convencido e desesperado, porque apesar dele ser general, apesar dele ser grande, apesar dele ser poderoso, ele não era nada diante do Deus Todo-Poderoso. Ele não podia com todo o seu poder curar nem 1 milímetro da sua pele que estava doente. Ele não podia resolver nada daquilo. Ele estava na inteira dependência de Deus. E quando o homem mesmo grande, quando o homem mesmo poderoso, ele está diante do impossível, ele se lembra: mas tem o Deus do impossível. E diante do Deus do impossível, os grandes da terra se prostram. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele cuja terra é estrado dos seus pés. Ele se senta num alto e sublime trono. Ele contempla a terra, para quem os moradores da terra são simples gafanhotos. Naamã aceita a proposta. Ele mergulha. E naquele mergulho, Deus tratou com a sua vida, Deus tratou com o seu orgulho, Deus tratou com a sua idolatria. E ele foi mergulhando e foi insistindo. E cada vez que ele mergulhava, ele estava crendo. Ele estava dizendo: eu vou alcançar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele mergulhou. E contra a sua própria ideia original, ao levantar no último mergulho, ele estava curado. Mais que isso, ele tinha recebido um novo coração. Quando foi embora, ele já não ia mais adorar os deuses falsos. Ele ficou humilde. Ele pediu para levar terra de Israel, para quando orasse na Síria, ele orasse em cima da terra
do Deus de Israel. Ele conheceu o verdadeiro Deus. Ele abandonou a idolatria e a sua vida foi transformada. Meu querido, minha querida, não há mais tempo, até já passei. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Deus do impossível, aquele que já tem salvado vidas, Ele quer tratar com a tua vida e com a tua causa nessa hora. Por isso eu quero orar por você. E também quero fazer um último convite para você que, como Naamã, ainda não conhece o Deus de Israel, ainda não conhece o Senhor Jesus. Naamã, ele percorreu muitos quilômetros, mas ele chegou até onde estava o Deus de Israel. E eu quero te convidar a também vir ao Senhor Jesus.